a humanidade está passando por uma circunstância bastante especial. Nós estamos vivendo momentos muito singulares dentro da nossa história. Em que sentido? Atualmente, nas circunstâncias em que nós estamos vivendo, a humanidade experimenta um fenômeno muito significativo que a doutrina espírita chama de transição planetária. Esse nome, transição planetária, é uma nomenclatura específica da obra espírita. Ela aparece no livro A Gênese, de Allan Kardec, quando ele trata desse fenômeno da transformação da sociedade, uma vez que, segundo a doutrina espírita, existem várias etapas do processo evolutivo dos mundos. E nesses vários momentos de definição das características dos mundos habitados, quando nós estamos em movimentação e que já começamos a apresentar alguns indícios do estágio seguinte, mas ainda trazemos características do estágio anterior, como se nós estivéssemos nos deslocando de um padrão para outro, nós somos designados como mundos em transição. O nosso planeta, portanto, está, segundo a doutrina espírita, vivendo um momento de transição planetária, no qual ele está deixando a condição de mundo de provas e expiações, cuja característica fundamental desses mundos é a predominância do mal sobre o bem, o egoísmo, o orgulho, dominando as características humanas, a inteligência associada à baixa moral e todo um conjunto de comportamentos que divorciam o homem da lei de Deus, que afastam a criatura do seu próximo e que promovem, ao mesmo tempo, uma indiferença com os seus aspectos de aprimoramento moral. Essas seriam as características dos chamados mundos de provas e expiações. E, paralelo a isso, no cenário dos mundos, considerando a perspectiva apresentada pela visão que o Espiritismo nos oferece sobre tudo isso, nós vamos encontrar um outro tipo de mundo, que seria o estágio seguinte ao de provas e expiações, designado na obra de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo mundos de regeneração, que não seriam ainda mundos superiores, seriam ainda mundos num processo de adequação a uma nova realidade em que as criaturas habitantes desses mundos possuiriam 3 características fundamentais dentro do seu comportamento. A primeira, uma aproximação efetiva da lei de Deus e desejo de viver essa lei. A segunda, um acentuado senso de justiça, uma vontade de construir uma sociedade mais igualitária, o desejo de vivermos de maneira mais justa entre todos nós e um esforço significativo da criatura na vitória sobre as suas imperfeições morais. A luta do homem em vencer os seus conflitos internos seriam as características dominantes das criaturas que estariam envolvidas nessas circunstâncias do mundo de regeneração. E por que estamos em transição? Porque estaríamos saindo da condição de provas e expiações e já começamos a ter os primeiros sinais de um mundo de regeneração no entorno dos nossos passos. Seríamos, portanto, considerados na literatura espírita mundos em transição. A Terra estaria numa transição do estágio de provas e expiações para um mundo de regeneração. De onde veio essa ideia, hein? De que surge isso? Isso não parece ser uma coisa muito particular? Porque será que isso tem apoio em algum outro ponto? Os espíritos falam disso, é verdade. A literatura espírita básica contém essa discussão, mas a grande pergunta é: isso tem inspiração onde? Em que tipo de ideia se basearam as comunicações espíritas para que a gente pudesse validar tudo isso? Porque a universalidade dos ensinos dos espíritos é a condição sine qua non para a adoção dos princípios doutrinários. Mas é preciso verificar até que ponto esses conceitos encontram um eco em outras verdades religiosas, em outros cenários, para que a gente possa promover um processo de encaixe dessas comunicações mediúnicas com as verdades espirituais que a gente encontra
em outros lugares. E, curiosamente, surpreendentemente, nós encontramos no Evangelho substancial material com relação a essa questão da transição planetária. Dentro do Novo Testamento, nós temos o último dos livros, o chamado Apocalipse, que é uma obra destinada a falar da transição planetária. É uma literatura forte, falando para nós sobre os processos de transformação que o mundo experimentaria até o chamado final dos tempos. Só que as pessoas têm uma tendência de olhar o Apocalipse como se ele fosse uma mensagem sombria, negativa, pessimista, amarga, dolorosa, mas é porque a gente acaba não se debruçando sobre a história como um todo. A história do Apocalipse é: a Terra passará por um sofrimento, mas no final se tornará um ambiente de paz. Haverá uma série de turbulências, um julgamento entre as almas que chegarão a esse final, a seleção dos que permanecem e dos que saem do planeta e a permanência aqui das almas melhores para a construção de uma sociedade mais harmônica. Ou seja, o final do Apocalipse é um final feliz, mas nós temos uma tendência danada de nos agarrarmos nos aspectos negativos que a vida tem e esquecemos de nos debruçar sobre o final da história e sobre a informação de que, sim, haveremos de construir sobre a face do planeta uma sociedade linda, cheia de muita paz, de muita harmonia e da condição de fazermos aqui um local maravilhoso em relação à sociedade que nós temos hoje. Mas esse conceito apresentado na obra O Apocalipse não está só lá. Nós encontramos isso também nas palavras de Jesus. Isso é incrível, porque as palavras de Jesus não costumam falar disso. As palavras de Jesus falam muito do comportamento das criaturas. Tem que amar o próximo, tem que perdoar as pessoas, tem que ter fraternidade, tem que dividir o que possui. Então, é uma mensagem muito mais interpessoal. A mensagem de Jesus, se você olhar sobre ela, é um convite ao amor. Mas ocorre uma singularidade na pregação do Cristo. Quando ele chega na última das suas semanas na Terra, naquela semana chamada Semana Santa, que ele vai a Jerusalém e que ocorre uma série de fatos bastante interessantes, vai acontecer sua crucificação, sua prisão, sua ressurreição, e uma série de incidentes bem famosos, a entrada no Domingo de Ramos, o conflito da moeda, os vendilhões do templo, ocorre muita coisa nesse período. É uma semana eletrizante dentro da história do Cristo. E exatamente nessa semana, chamada Semana Santa, naquilo que os estudiosos costumam dizer que foi na quarta-feira que isso aconteceu, uma vez que na quinta ele é preso, então na véspera, na quarta-feira, ele teria feito esse discurso. É um discurso diferente dos demais. É um sermão com uma outra proposta. Até parece que é uma outra pessoa falando, porque o que ele traz nesse sermão são advertências muito sérias sobre o futuro da humanidade, falando de dores, sofrimentos, conflitos, e ele fala até pouco dessa questão interpessoal do amor. Vai aparecer um pouquinho mais para baixo, mas ele vai fazer um discurso muito forte, chamado Sermão Profético. Esse sermão, contido fundamentalmente no livro de Mateus, nos seus capítulos 24 e capítulo 25, embora a gente encontre aí, não é, Renato? No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, aí existe também boa parte daquilo que seja o sermão profético, mas quando se fala sermão profético, as pessoas correm para o de Mateus, porque atravessa 2 capítulos, trazendo informações bastante interessantes sobre esse processo, que é a primeira vez que o Cristo vai falar sobre esse fenômeno da transição planetária. Não é incrível isso? Sim, Jesus, lá na sua época, começou a falar sobre o processo de transição do mundo, que a Terra experimentaria um processo de mudança muito forte e que essas mudanças se imporiam numa determinada época da história da humanidade, marcando aquilo que ficou conhecido
dentro da literatura clássica cristã como o nome de final dos tempos. Quando eu falo assim, final dos tempos, é que vai acabar o tempo vai parar de ser contado, alguma coisa do gênero. Mas quando a gente vai no grego pegar o que está escrito lá está escrito Sinteleia Cosmos. Sinteleia não é final. Sinteleia é síntese. Sinteleia é conclusão, no sentido de o que você conclui com isso? Qual é a palavra síntese? Ela é inspirada na palavra sinteleia. Então dá para ter uma ideia que Sinteleia Cosmos seria o resumo da ideia e não o final como término, como encerramento, mas final como resultado final. E a gente vai encontrar isso bastante interessante quando a gente pega a tradução em Esperanto. Em Esperanto está escrito maturidio de la mondadio, que traduzindo para o português seria maturação da idade do mundo. Então, maturação, conclusão no sentido de resultado, mas não final. Mas tudo bem, é o que Jesus vai falar no seu sermão, traduzido no português, nas versões colocadas no nosso idioma, como sendo o final dos tempos. Aí Jesus começa esse sermão falando para nós sobre o final dos tempos. E isso vai ser muito interessante, porque as falas de Jesus sobre o final dos tempos, elas se encaixam naquilo que nós encontramos na literatura espírita com o nome de transição planetária. Olha só o que a gente vai encontrar no Sermão do Monte. No Sermão Profético. Vamos encontrar 7 sinais que o Cristo teria deixado como marcas do processo da transição planetária. Diz que o primeiro sinal de que a transição iria acontecer seria o surgimento de pessoas que apresentariam novas ideologias. Ele diz que no final dos tempos começa esse período com a chegada no planeta de pessoas que vão se atribuir a responsabilidade de oferecer aos homens novas ideologias para o seu processo de desenvolvimento na Terra. Eles se arvorarão como sendo os promanadores da nova forma de ver a vida. Eles acenarão com novas ideologias de viver. E o Cristo chama esses indivíduos de novos Cristos. Haverá falsos Cristos, no sentido de que o Cristo como sendo o Salvador, novas pessoas que vão acenar para a humanidade como tendo as ideologias da salvação. As ideologias que vão salvar a humanidade, só que são falsos. Suas propostas realmente não vão levar à felicidade humana. Quem são esses indivíduos? Quem são essas criaturas? Quem são esses falsos cristos? São todos aqueles que se apresentam para a humanidade como que trazendo ideologias novas, que propõem uma espécie de felicidade, mas que não deixam de ser armadilhas espirituais para prender as almas das criaturas humanas nas suas teorias funestas, que arrastam os indivíduos para as prisões espirituais e que impedem que nós vejamos a luz de maneira mais objetiva. Bom, de modo prático, o que seria isso? São as ideologias loucas. Você estava lembrando ainda há pouco, Luiz, de uma obra publicada da visita de Valdo Vieira com Chico Xavier aos Estados Unidos e à Europa, chamada Entre Irmãos de Outras Terras. Nessa obra, Entre Irmãos de Outras Terras, vamos encontrar muito material bom sobre isso. E há uma outra obra também produzida por Valdo Vieira, que é muito interessante, chamada Ceareiros de Volta, que vai espíritas desencarnados que vão trazer notícias para nós. Entre Irmãos de Outras Terras traz muitas notícias do mundo espiritual em outras terras, muitas notícias daí. Mas em Ceareiros de Volta são espíritas escrevendo através da psicografia mensagens interessantíssimas. E uma delas, que está na página 29 do livro Ceareiros de Volta, chama-se Os Fantasmas da Mente. Os fantasmas da mente, segundo Albano Couto, que é o autor da mensagem espiritual,
é considerado como sendo 3 tipos de pensamentos que rondam a humanidade e que abrem fossos imensos para que os homens se projetem num sofrimento sem fim. Esses 3 elementos são o dinheiro, o materialismo, os interesses materiais que cegam as criaturas e empurram os indivíduos no abismo. 2, a sede pelo poder. Nem é tanto dinheiro, é poder, é mandar, é dominar, é poder ter exercício sobre as mentes das pessoas. Então, 1 é dinheiro, materialismo, destruição do planeta, não quero saber, quero grana. 2, poder, quero mandar, quero produzir guerras, quero fazer com que as pessoas me obedeçam. E 3, sexo desregrado. Esses são os 3 fantasmas da mente que rondam a criatura humana e que seriam, segundo Albano Couto, as maiores pedras de tropeço da humanidade. Quando chegamos na transição planetária, que nós estamos diante do reencarne coletivo de uma série de entidades extremamente perturbadas, os chamados falsos cristos, o que vêm eles propor? Exatamente o alargar das portas que conduzem o homem ao equívoco, trazendo o insuflar das propostas relacionadas com o materialismo. Dá uma olhada de como o homem está interessado na matéria. Dá uma olhada de como nós estamos todos enseguecidos pela vitória no mundo moral, como nós estamos muito interessados em termos essa condição de fazermos das nossas vidas um hino à vitória material das coisas. Isso acontece no Brasil e acontece de maneira até mais efetiva em outras nações do planeta, aonde, de certa maneira, o cristianismo não conseguiu se assentar de forma mais objetiva. Nós observamos hoje na Terra algumas nações do planeta que o cristianismo está como que atrofiando. Está acontecendo uma redução do cristianismo em determinados lugares. Na Europa, muitas igrejas fecharam, tornaram-se bar ou tornaram-se boates, foram vendidas. Outras se tornaram templos de outras religiões. Mas está acontecendo um esvaziamento do cristianismo na Europa. Isso é visível. E isso é preocupante, porque o atrofiar do cristianismo está associado a um avançar também do materialismo. O materialismo tem crescido muito, e essas ideologias perniciosas têm derramado sobre o planeta, e não somente sobre o Brasil, uma série de acenos de perturbação. São indivíduos que propõem a matéria como sendo um instrumento da felicidade humana. Ora, eu tiro a religião do cenário do homem e digo, a vida é só o presente. Então, você tem que ser feliz agora. Então, as pessoas mergulham na intensidade da vida orgânica como se tudo isso fosse o único objetivo da existência. Está ampliando o número de pessoas problematizadas em função dessa tentativa de sermos felizes com as perspectivas que o materialismo oferece. O materialismo não é capaz de fazer o homem feliz. O materialismo pode, sim, fazer o homem se alegrar, sem dúvida. Os bens materiais, o conforto, alegram a criatura humana. Mas felicidade não é capaz de transferir, por quê? Porque o materialismo, ao negar a vida imortal, qual é a perspectiva de futuro para o homem? O homem materialista tem o quê como futuro? Velhice, doença, morte, desaparecimento. Como posso eu ser feliz se eu tiver uma perspectiva desse tipo? Por isso que a doutrina espírita, nos revelando efetivamente a vida imortal, rasga diante de nós horizontes extraordinários que acendem nas nossas almas um clamor de busca da transformação íntima, de motivação de existir pelos diversos acenos que nos faz sobre a vida imortal. Mas isso é o primeiro dos elementos que a gente tem. Então, você tem arautos das mensagens de perturbação abrindo as comportas do poder. Olha quanta loucura de poder tem acontecido nos últimos anos, quanta briga tem acontecido pelo poder, olha quanta intolerância política tem acontecido no mundo. Meu Deus do céu, não dá para entender esse processo de perturbação que a gente está vivendo se nós não tivermos o olhar espiritual que nos fala da reencarnação no final dos tempos dos falsos cristos, que oferecerão para as criaturas
as propostas equivocadas de mando, de poder, de briga pela posse, que enceguecem as pessoas, estão jogando umas pessoas contra as outras, desenvolvendo ódio, desamor, sem a menor necessidade, em um tempo que a gente precisa tanto de paz. Então, eu tenho aqueles que vão nos empurrar na direção do materialismo. Olha o Facebook como está. Nós temos aqueles que nos empurram para o poder. Olha a política como está. E temos aqueles que nos enceguecem com o sexo desregrado, empurrando principalmente a nossa juventude a experiências profundamente lamentáveis na área da promiscuidade, fazendo com que as pessoas percam seus valores morais, se entreguem a diversos parceiros e depois elas mesmas não suportam suas próprias condições de vida e rejeitam a si próprias, caindo em processo de negação da sua própria vida, em fuga de si próprios, querendo desaparecer do planeta, aumentando as taxas de suicídio, de depressão, de angústia, de ansiedade, decorrentes dessas sombras tenebrosas que assomam a nossa sociedade. Sim, os que são mais velhos sabem do que eu estou falando. A sociedade não era assim. Não era assim que nós trabalhávamos os nossos valores, mas nós temos percebido, desde a segunda metade do século passado, as sombras do materialismo se debruçando sobre a humanidade, estendendo seus tentáculos sobre a sociedade mundial e enegrecendo, de alguma forma, as possibilidades de um futuro mais ditoso para o nosso planeta. E alguém poderia dizer, puxa, mas como é que pode isso? Deus não quer o progresso? Como é que ele permite esse monte de entidade perturbada na Terra? É para dar a elas uma oportunidade de mudança e dar a nós a chance de provar que somos bons. Se formos bons, as ideologias deles não nos farão mal. Se não formos verdadeiramente bons, nós poderemos nos sentir encantados pelas suas ideologias perversas ou odiá-los pelas suas ideologias enlouquecidas. Tanto faz amá-los como odiá-los, é um indicativo de falta de maturidade espiritual. Aqueles que são realmente aptos a uma nova sociedade, esses não se sentirão convidados pelas ideologias perversas que rondam as nossas sociedades do planeta inteiro e que estão espalhados sobre toda a face do globo. Mas esse dos 7 sinais que o Cristo falou é só o primeiro, a chegada dos falsos cristos. O segundo sinal que ele deu foi um sinal que ele deu dizendo o seguinte, vão chegar os falsos cristos, vão fazer tudo isso, mas não será o fim. Não, isso não será o fim. Ou seja, essa convulsão que a gente está vivendo não é o fim. A chegada das ideologias loucas não marca o final dos tempos. O segundo sinal é dito pelo próprio Cristo como sendo haverá guerras e rumores de guerras, as pessoas se levantarão umas contra as outras, haverá uma série de cataclismas no mundo. Então, muitas pessoas ficam esperando um cataclisma físico, uma guerra física, um problema físico que não vai acontecer segundo a doutrina espírita. Essa guerra que eles estão falando não é a guerra dos campos de batalha. É a guerra ideológica. Olha aí o que está acontecendo, gente, nas redes sociais. As pessoas brigando, se digladiando, se ofendendo, se cancelando na tentativa de imporem as suas ideias sobre os outros, num lamentável processo de demonstração da intolerância que tomou conta da nossa sociedade. Ódios e odiadores, os chamados haters, estão espalhados pela rede social e se uma pessoa comete um equívoco, imediatamente milhões de pessoas destroem a vida dessa pessoa. Isso não é uma guerra. Isso não é um fenômeno, não é um cataclisma. Porque, olha, um furacão, um tufão, um terremoto, até mesmo uma pandemia, pode matar milhões de pessoas. Até mesmo uma guerra pode matar milhões. Mas uma guerra ideológica pode matar bilhões de pessoas. Nós todos hoje viramos soldados dessa guerra ideológica e precisamos estar atentos para não sermos tragados para os campos de batalha, mas sermos efetivamente a cruz vermelha, o crescente vermelho, a estrela vermelha, algumas equipes socorristas que se debruçam nos campos de batalha para retirar os feridos e oferecer lentivo para os sofrimentos humanos. Não podemos ir para essa guerra na condição de combatentes.
mas sim na condição de sermos aqueles que estão ali para exercer o processo de reflexão das nossas vidas na busca de uma sociedade melhor. Então, o segundo sinal que a gente tem é exatamente esse. Qual? O momento das guerras, dos conflitos, dos furacões e dos vulcões, que não são, segundo Allan Kardec, em A Gênese, nada geológico, é sociológico, são as estruturas do planeta sendo sacudidas. Ou ninguém está percebendo que nós estamos vivendo um processo de convulsão sociológico no planeta nos nossos dias de hoje. Esse é o segundo sinal, e o Cristo diz depois dele, virá essas guerras, rumores de guerras, cataclismas, mas não será o fim. Não será o fim. Não será o fim porque tem o terceiro sinal que vai aparecer. Qual é o terceiro sinal? O terceiro sinal que o Cristo cita no capítulo 24 de Mateus, na sequência disso, é dizer que aqueles que forem cristãos serão odiados. Todos aqueles que quiserem defender o bem serão perseguidos, serão odiados pela humanidade. Ah, mas não é possível que as pessoas que querem o bem serão odiadas. Mas saibam, nós estamos vivendo esse terceiro sinal. Uma coisa impressionante, absurda e inimaginável, mas aqueles que defendem a paz hoje estão sendo perseguidos no planeta. Não é esquisito? Mas se você defende, não, calma, gente, não vamos brigar. Não! Há tanta inflamação, existe tanta agressividade, nós estamos eviscerando tantas imperfeições morais por essas ideologias trazidas pelos falsos cristos, que estamos revelando um lado profundamente negativo que nós temos. Ah, meu Deus, nunca imaginei que nossa sociedade tivesse tanto ódio. Quando vejo o período da transição planetária, eu fico refletindo sobre tudo isso e digo para mim, para comigo mesmo, não imaginei que tivesse tanto ódio ainda no planeta. Mas cada dia eu vejo que existem mais pessoas predispostas a odiar, e até os que defendem o bem se fazem perseguidos por essas ideologias, se fazem negados, aviltados, agredidos, porque o que propõe não conjuga com as suas ideias de violência. Se você diz, para, gente, não vamos brigar, vamos resolver isso na paz. Que paz, que nada, você está louco, tem que ir para o confronto. Quem defende o confronto não está a favor do bem. O bem nunca poderá se valer das armas do mal para divulgar as suas ideias. Mas hoje, na nossa sociedade, do mundo inteiro, há uma tentativa constante de tentar resolver as questões através da violência. Nós estamos perdendo a capacidade de diálogo, meu Pai do céu, não dá para entender. Antes da gente conseguir sentar e conversar, hoje não, está tudo muito inflamado. Por quê? Por quê? Por que está tão inflamado? Porque a chegada dos falsos cristos, que trouxeram portas gigantescas abertas para a perturbação do homem, encontraram adeptos do lado de cá. Ou seja, as nossas imperfeições que estavam como que meio adormecidas em nós, acordaram e disseram, olha aí um cara que defende o que eu penso, então eu posso me expor. E aí passamos a ter uma conduta que a gente nem sabia que tinha, ou seja, eles conseguiram acordar dragões que existiam dentro de nós e que nós pensávamos que nem existia mais dentro da gente. Mas esse terceiro sinal que acontece dentro da transição planetária não é o último. E o Cristo fala sobre ele, diz assim, mas ainda não será o fim. Haverá outras coisas depois. Porque o primeiro dos sinais é a chegada dos falsos cristos. O segundo são os cataclismos. O terceiro é a perseguição a todas as pessoas que praticam o bem. Os defensores do bem serão perseguidos. E o quarto sinal, apresentado dentro dessa perspectiva, é o espalhar do ódio e das traições. Esquisito, né? Mas isso também está acontecendo. Perseguem-se as pessoas de bem e depois o ódio
e as perseguições se espalham sobre a face do planeta. Nossa, são 7 sinais e os 4 já estão em operação. Está faltando 3. Vamos ver se a gente está mais à frente ou não nesses vários sinais que faltam. Mas até o 4 está tudo muito claro. Nós estamos vivendo numa sociedade de ódios, de traições. Quantas traições nós temos visto hoje? As pessoas, gente, não acredito, fulano fez isso, fez. Pessoa que até ontem pensava de um jeito, agora se apresenta exatamente ao contrário, por interesses que não são nada parecidos com aqueles que ele apresentava até a véspera. Essas mudanças, elas são impressionantes e demonstram o quanto nós estamos doentes. A nossa sociedade está muito doente. Está muito doente. E aí tem o quinto sinal. Porque o 4 também não é o último. Quando fala sobre esse 4º sinal, o Cristo, no finalzinho desse versículo, diz: mas isso também não será o fim. Haverá outros sinais. E lá vem o 5º sinal. E aí vem uma coisa interessante. As pessoas dizem, nossa, mas que coisa mais sombria. Por que o Cristo não trouxe uma mensagem melhor? Ah, mas foi muito interessante ele trazer isso, sabe? Foi muito interessante ele trazer isso, porque se ele não falasse disso, as pessoas hoje vão dizer, nem Jesus previu isso. Jesus falou sobre o amor, nem sabia que isso ia acontecer com a humanidade. Não sabia? Dá uma olhada lá no sermão profético. Ele parou para falar sobre o futuro para que ninguém dissesse isso está acontecendo nas costas dele. Ele nem está sabendo do que está se dando. Não sabe? Vai lá para ver se ele já não desenhava muito antes, dizendo o que iria acontecer. Então, é um indicativo de que isso já era previsível que a humanidade fosse passar. Por quê? Porque no final dos tempos abrem-se as comportas do mundo espiritual e essas entidades extremamente endurecidas e que têm muita dificuldade de mudança viriam a rodo no planeta. Elas não costumavam vir. Elas vinham a conta-gotas, mas na transição abrem-se as portas. Vem tudo de maneira muito forte e por isso houve um saculejo nas estruturas do planeta. Nossa sociedade está balançando em cima das verdades que conhece em função da perturbação insistente dessas almas sobre nós. Aí vem o 5º sinal. O 5º sinal parece com o primeiro. Depois, nesse texto, mais para baixo, ele vai pegar o primeiro e o 5º sinal e vai juntar numa frase só, que vai dar origem a um versículo, um capítulo, que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no começo do capítulo 24 de Mateus, eles estão separados. Primeiro, haverá falsos cristos. E o 5º sinal, haverá falsos profetas. Ué, por que eles estão distantes um do outro? Por que Kardec botou os dois juntinhos? Por que Kardec conectou os dois em função da natural vinculação, correlação que existe entre esses dois elementos? Mas eles não aparecem juntos. Primeiro renascem os falsos cristos. Depois é que nascem os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas não são os donos das ideologias. Os falsos profetas são os que propagam. O que é um profeta? Um profeta é um que divulga uma mensagem. Se eles são falsos profetas, eles divulgam mensagens falsas. Quem está mandando mensagem falsa para o mundo? Os falsos cristos. Então, os falsos profetas são os divulgadores das mensagens equivocadas dos falsos cristos. Eles são menores. Os falsos cristos são os pensadores das ideologias perniciosas. Os falsos profetas são entidades menos diabólicas, mas nem por isso menos numerosas. Elas são aqueles que, ouvindo as ideologias dos outros, tornam-se os divulgadores dessa mensagem para que a gente possa efetivamente sentir as transformações que estamos vivendo. Quem são os falsos profetas? Os influenciadores digitais. Hoje eles entram nas redes
e replicam as ideologias que não são deles, mas eles replicam, criam seguidores, fazem coisas para ter likes, para terem seguidores, e depois publicam, envenenam pessoas, criam as ideologias perniciosas em muita gente. Os falsos profetas são os médiuns do mundo espiritual, trazendo perturbação sobre o planeta. Ouvem as perturbações dos desencarnados e trazem para o mundo físico. Ouvem as perturbações dos encarnados e publicam nas suas redes sociais. Servem de arautos das perturbações e são inumeráveis hoje sobre a face do planeta. Estão atrás de seguidores, sedentos de terem um número maior de likes nas suas redes sociais, não se importam com o que fazem, com as propostas bizarras que oferecem, contanto que aquilo que fazem ofereça às suas redes sociais uma maior visualização para que eles se tornem considerados mais importantes, independente da excelência ou da péssima qualidade dos conteúdos que oferecem às pessoas, ainda que aquilo seja a notícia da morte, da desgraça, da desunião, da infelicidade do ser humano. Se eu me tornar famoso, é isso que está interessando. E haverá os falsos profetas. Já estamos também nesse sinal. Está faltando 2. Ai, meu Deus. São 7 os sinais. 5, evidentemente, já estão. Estão faltando 2. Qual é o penúltimo deles? Qual o penúltimo dos sinais que nós encontramos em cima disso? Que nos diga Flor Medina, que nos diz que o penúltimo dos sinais é: e por ser grande a perversidade dos homens, o amor de muitos se esfriará. Ó, e por ser grande a perversidade dos homens, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Isso está no versículo 12 do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24. E por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Quantas pessoas conhecemos que estão desistindo do mundo? Que têm falado recentemente que o mundo não tem mais jeito. Que estão cansados de lutar. Que perdemos a guerra para as drogas. Que perdemos a guerra para a maldade humana. Que o mundo está fora de controle. Que nós estamos perdendo tempo tentando salvar uma humanidade que não quer ser salva. Conheço tanta gente que fala isso. Tantas criaturas que, por desconhecerem a mensagem espírita, acham, sim, que o mundo já está vivendo os seus últimos dias. Que nós estamos atravessando o ocaso da humanidade. Que nós caminhamos para o final daquilo que poderia se esperar como história humana. Porque no final dos tempos, o penúltimo dos sinais é: por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Conheço tanta gente cansada de fazer o bem. Tantas criaturas que estão desistindo das suas ideias, dos seus ideais nobres, considerando que é inglório lutar por uma sociedade que não tem mais jeito. Esses que pensam assim são tipicamente, majoritariamente, os que desconhecem o conhecimento espírita, os que não sabem da transição planetária, os que esqueceram que Deus está no comando de todas as coisas, assistindo à pandemia com os seus tentáculos horrorosos, que tem levado pessoas nas diversas famílias sobre a Terra como um todo, que tem produzido tantas expectativas amargas para a humanidade, que tem trancado as pessoas em casa, impedindo que elas se vejam, em que as pessoas já não mais se abraçam, não mais se veem, em que as nossas cidades se tornaram quase que como cidades fantasmas, em que o silêncio nos lares é cortado apenas pelo soluço dos óbitos, das partidas dos entes queridos, da sensação do abandono de Deus,
numa perspectiva amarga de que realmente a morte é o fim de todas as coisas. Uma sociedade que não sabe da imortalidade está fadada a ter uma quantidade grande de pessoas dentro desse cenário. Mas como a Flor Medina mesmo nos lembrou, esse versículo ele tem uma continuidade que diz: por ser grande a perversidade dos homens, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E aquele que perseverar até o fim será salvo, porque existe sim a possibilidade de que sejamos salvos. E aí, após esse versículo, o Cristo diz: mas ainda não será o fim. Ainda falta um último sinal. O último sinal para o fechamento da transição planetária diz: e este evangelho será pregado em toda a face do planeta. Esse ainda não aconteceu. Nós ainda não temos o evangelho pregado em toda parte do planeta. Temos sim, porque as lives levaram o sinal para toda parte do planeta. Será? Será? Será que realmente a internet chegou em toda parte do planeta? Será que não tem nenhum lugar onde a internet não tenha chegado? Será que a mensagem do evangelho, não estou falando de Jesus, mas a mensagem do evangelho já é conhecida pela humanidade inteira? Todos já sabem do amor e do perdão, da imortalidade da alma, da necessidade do amor aos inimigos, do amor ao próximo. Todos estão convencidos dessa verdade? Ou será que houve um atrofiamento dessas informações nos últimos tempos? Não terá acontecido com o avanço do materialismo o esquecimento dessas verdades? Não terá o homem que já conhecia o cristianismo está se cobrindo agora com o manto do materialismo e esquecendo as virtudes espirituais que deveria procurar? Não terá a Europa hoje sede de conhecimentos espirituais? Não estará passando a Europa e também a Ásia por momentos difíceis com a atrofia da mensagem do amor? Estará os Estados Unidos avançando no entendimento pleno da verdade espiritual ou estaremos nós, americanos, no norte do nosso continente, anestesiados pelo materialismo, procurando as coisas materiais e esquecendo das virtudes da alma? Não estará a humanidade sedenta de uma mensagem de paz? Não demonstra as redes sociais que o ódio tomou conta dos nossos corações? Não está evidenciado que os falsos profetas estão tomando os espaços e levando a juventude à loucura? Não parece nítido que o processo de perseguição e de desamor está espalhado sobre o planeta? Não estarão as pessoas que defendem o bem sendo perseguidas sobre a face do planeta? Não estaremos hoje dentro de uma guerra ideológica na qual as criaturas humanas estão se deflagrando umas contra as outras, promovendo um processo de dor sem igual? Não estará o planeta dominado pelas ideologias dos falsos cristos e afastados da verdadeira ideologia do Cristo verdadeiro? Então é sinal de que o evangelho ainda não está pregado em toda parte do mundo. É necessária uma convocação efetiva para que os homens despertem para essa grande tarefa de divulgação da mensagem do evangelho em todas as partes do planeta. E eu resgataria aqui uma frase de Francisco de Assis, na qual ele dizia assim: cuida bem da tua vida, vive bem o amor, porque talvez tu serás o único evangelho que o teu irmão irá ler. Eu vou repetir. Porque tu poderás ser o único evangelho que o teu irmão irá ler. Ler aonde? Ler em nós, na nossa conduta. Ele não vai ter condição de ler, de pegar o texto para ler, mas ele vai ler em nós, na nossa conduta, na nossa postura. E isso independe de nós termos feito ou não uma pregação. É leitura na minha vida.
Porque não é tão importante que as pessoas digam assim, não, o evangelho tem que chegar, eu tenho que imprimir e sair com esse evangelho impresso. Toma, lê. Porque ler nós sabemos. Ler nós sabemos. O problema é viver essa mensagem. Gente, conhecer não resolve conhecer. Está lá na questão 982 de O Livro dos Espíritos. Não é o conhecimento espírita que garante felicidade na vida futura, não é. Não é, o que garante é a vivência do amor, é a prática do bem. Meu Deus do céu, é a prática do bem. E o que estamos fazendo nós? O que estamos fazendo, pelo amor de Deus? Nós estamos anestesiados, eu não consigo entender, mas nós, espíritas, estamos como que anestesiados, assistindo a humanidade sedenta, perdendo seus entes queridos, pessoas nas redes sociais desesperadas porque consideram que seus entes queridos partiram para sempre, que elas perderam o amor de suas vidas, que a vida perdeu o sentido. Outros, apunhalados pelo materialismo, não veem perspectivas para o futuro. Os outros, apavorados com a inexistência de Deus, temem o amanhã, estão mergulhados na depressão. Uma quantidade imensa de gente afogada na ansiedade. E nós, detentores de uma mensagem extremamente interessante, e o que estamos fazendo? Estamos nas redes sociais, discutindo política, atacando pessoas, agredindo pessoas, ofendendo pessoas e reputações. Não me interessa o lado que você esteja, pouco me interessa. Pouco me interessa. Mas se você se apresenta como espírita, não pode agredir ninguém. Você tem o direito de ser da ideologia que você quiser, parabéns, seja, dedique-se, entregue-se, faça. Mas não ataque as pessoas. Nunca que o bem poderá usar essas armas para divulgar a sua mensagem. O que nós estamos precisando hoje é de divulgar a mensagem do bem. É isso que a gente precisa. O mundo está desesperado por amor. O mundo está desesperado por uma mensagem de consolação. Ah, se o mundo soubesse 10% do que sabemos. Ah, se nós tivéssemos a condição de levar às pessoas 10% do que a gente sabe. Só de saber que a vida é imortal já era muito. Veja que a mensagem de Jesus está concentrada nisso, vida imortal, a vida continua. Nem precisa, não tem reencarnação, tem lei de causa e efeito, você vai ter. Isso já é até muito. Se nós levássemos às pessoas apenas a certeza de que a vida continua, já era muito para a humanidade. Meu Deus, mas o que fazemos nós? Passamos horas nas redes sociais atacando pessoas, agredindo pessoas, e o tempo está passando. Ao lado, pessoas soluçando de dor, e eu não sei o que faço. Atrapalhando o processo de divulgação da mensagem, procurando divulgar e replicar mensagens de desamor, quando eu poderia ser um instrumento de transformação. No mundo inteiro hoje, a humanidade clama por mensagens de socorro. E nesse sentido, os grupos espíritas dentro e fora do Brasil são importantíssimos para que isso aconteça. Não quero dizer que o espiritismo seja a melhor coisa do mundo, mas nós temos a mensagem mais consoladora para quem perdeu seus entes queridos. Eu desafio qualquer outra doutrina a apresentar algo mais consolador para a vida após a morte do que o espiritismo. Ah, tem muitas doutrinas que falam que existe vida após a morte, mas quem prova? Quem traz a comprovação de que os espíritos se comunicam com os homens? Diga para mim. Quem traz as confirmações científicas de que isso é verdade? Quem possui as cartas consoladoras? Quem traz uma mensagem do mundo espiritual para o mundo corporal que tira todas as possibilidades de dúvida de que a vida continua? Eu só conheço uma doutrina. Conheço muita gente que fala que tem vida após a morte. Opa, muita gente. Mas provar que existe vida após a morte e trazer os nossos entes queridos de volta para que eles nos contem como vivem, só conheço o espiritismo para fazer isso. Então, nós temos uma mensagem excelente para esse momento de pandemia, para esse momento de materialismo, para essa hora tão sombria que a nossa humanidade passa. Nossos grupos precisam acordar para isso. Nós que estamos dentro e fora do Brasil, temos uma tarefa importantíssima.
Qual? A tarefa de garantirmos a continuidade dessa ideia, para que se multipliquem as informações de que a vida continua. E aqui digo uma coisa que não quero assustar ninguém, mas a nossa tarefa como espíritas em países não espíritas ou em outros lugares, no estrangeiro, espíritas brasileiros em outras terras, é uma tarefa grandiosa, não somente para essa existência. Os brasileiros que já estão fora do Brasil hoje, mantendo grupos espíritas como esse nosso de Las Vegas, os dois criados no mesmo dia, fazem um papel importantíssimo para que amanhã outros e outros grupos se multipliquem. Paulo de Tarso era um só, um homem. Não era dois, era um. E fazendo o trabalho que ele fez, ele levou o cristianismo para a Ásia Menor e de lá aquilo se distendeu pelo planeta. Se somos cristãos hoje, em grande parte devemos isso a um homem, Paulo de Tarso. Porque se dependesse daquela turma de Jerusalém, tinha ficado só lá mesmo. Aquele pessoal ia pregar cristianismo só em Israel e nós seríamos provavelmente o cristianismo seria uma corrente provável do judaísmo, uma corrente talvez minoritária, sem grande expressão, mas um Zico, um homem só, pegou a mensagem, levou para outros lugares, a peso de muito sacrifício. E criou os grupos que gerou essa maravilha que é hoje o espalhar do cristianismo sobre o planeta. Assim também, quem visse o trabalho de Paulo de Tarso naquela época, andando sozinho, para criar um grupo desse tamanhinho, numa cidade, coitado, assim, afadado ao fracasso. Olha aí o resultado da tarefa dele. Assim somos nós. Estamos hoje criando um grupo que aparece ser pequeno. Quando o Divaldo Franco fazia suas viagens há 30, 40 anos atrás, pregando espiritismo em outros lugares, meu Deus, parecia um trabalho inglório, parecia um Dom Quixote, coitado. Levar a mensagem para um mundo imenso, ele sozinho. Olha o resultado hoje. Olha quantos grupos ele fundou. Olha quanta coisa conseguiu sair das mãos de um homem só. Hoje, com as lives, nós estamos fazendo muita coisa, sem dúvida nenhuma. Nós estamos levando o evangelho, a mensagem espírita a muitos lugares, mas não a todos. Para que venha o fim, é preciso que a gente leve a mensagem a todo lugar. Só tem uma forma de fazer isso. Não quero assustar ninguém, mas só tem um jeito de levar o evangelho para outros lugares. É nascendo lá. Sim. Esqueçam essa ideia de migração planetária para espíritas. Esqueçam esse medinho de que com a transição nós seremos degradados do planeta. Pode esquecer. Os espíritas não deverão ser os banidos do planeta porque não conseguiram alcançar a condição de permanência. Não. Nós não somos os espíritos endurecidos que fazem o mal com prazer, que estamos endurecidos no mal. Não, não. Existe muita gente assim, mas não é a nossa característica básica. Nós estamos convocados para uma outra tarefa. Nós estamos convocados para permanecer no planeta, só que com uma diferença. Não mais juntos. Essa sopa de estar todo mundo junto, está todo mundo no Brasil com essa facilidade toda que você abre um centro espírita, daqui a pouco tem 10, 20, 50 pessoas, 100 participando da casa, você abre um centro e se multiplica. Quando a gente faz reuniões com companheiros de outros países, eles dizem assim, mas como é que vocês conseguem isso no Brasil? A gente vai lá e não dá ninguém. Como é que vocês abrem e já vem gente? Como é que é isso? Característica do povo. Então, aqui é o local onde se reúnem as pessoas que estão em treinamento para a verdadeira missão que virá amanhã. Nós estamos fazendo o aquecimento para a tarefa. O que fazemos aqui, os centros espíritas, o trabalho que fazemos, todas as tarefas que estamos fazendo é o exercício, é o aquecimento para a tarefa verdadeira que virá na próxima existência. Está lá Jesus. A transição acaba quando o evangelho for pregado em toda a parte do globo. Toda a parte não é só física, é toda a parte ideológica também. Nós renasceremos dentro e fora do Brasil. Dentro e fora da ciência, dentro e fora da psicologia, da filosofia, dentro e fora da religião, dentro e fora da arte, dentro e fora da política.
dentro e fora de todas as áreas do conhecimento humano, no Oriente e no Ocidente, em locais mais desenvolvidos e outros menos, para sermos espíritas ou não, porque o objetivo é levar o evangelho, essa mensagem de amor. Então, quando a gente faz esse trabalho de divulgação da mensagem espírita, oferecendo essa leitura de que o mundo pode ser melhor, não é para que nós tornemos o mundo espírita. Não, esse não é o propósito. O propósito é levarmos a mensagem do amor a todos os lugares. Então, nós vamos precisar o quê? Nos encharcarmos dessa mensagem de amor para renascermos em outros lugares da Terra, divulgando as ideologias que nós conhecemos hoje. Por isso que é necessário que a gente faça, de fato, uma aproximação nossa desses conhecimentos que a gente tem, para que a gente amanhã possa levar esse conhecimento para outros lugares. Não necessariamente o conhecimento espírita, mas o conhecimento do amor que a gente possui. Da seguinte maneira, eu hoje estou aqui no Brasil e, de repente, eu vou renascer num outro país, numa outra religião. Eu vou nascer muçulmano na Turquia, mas eu levo a ideia inata do amor, da fraternidade, dessa capacidade de nós nos integrarmos. Então, quando eu renascer no outro local, eu levarei a ideia inata da harmonia entre as criaturas. Por isso que a gente precisa se impregnar das mensagens do Evangelho, para que ele seja plenamente pregado nas outras partes do planeta quando nós estivermos de volta à Terra. Nós temos que, então, fazer um diligente trabalho de absorção desse conteúdo e dessa vivência, desse sentimento de amor, porque na próxima existência, muito daquilo que a gente sabe vai apagar, mas o que estiver no cerne da nossa alma vai permanecer vivo. Então, quando a gente tiver a oportunidade de retornar ao planeta numa nova perspectiva, nós seremos chamados para fazer a mudança que a nossa humanidade está precisando. E aí diz o Cristo, e quando o evangelho for pregado em toda parte da terra, aí sim virá o fim. Então, o término da transição planetária está condicionado ao nosso esforço de fazermos essa chamada. Quando a gente ouve falar na literatura espírita que o Brasil é o coração do mundo, algumas pessoas dizem, mas o coração do mundo? E a gente sempre tem uma conexão do coração como o amor. Mas se é o coração do mundo, o mundo, então, é o organismo, e o coração é o pedaço do organismo. Então, olhando o mundo como um organismo e o Brasil como sendo o coração dele, qual é a função do coração para o corpo como um todo? Para que presta o coração para o organismo, para o corpo? Para bombear o sangue. Então, o Brasil é o coração do mundo porque ele está recolhendo todo o sangue aqui. É claro que tem sangue em outros lugares, é lógico. Tem pessoas excelentes na África, na Oceania, na Ásia, na Europa, na América Central, na América do Norte, em diversos lugares. Sim, eu tenho gente boa em todos os lugares. E aqui no Brasil também nós temos uma quantidade grande de pessoas com esse conhecimento espiritual. E o coração faz o quê? Ele pega e bomba o sangue. Nós seremos espalhados pela face do planeta. Nós iremos percorrer os fios invisíveis dos vasos sanguíneos da Terra para renascermos em lugares distintos, em culturas diferentes, levando esse perfume da mensagem que conhecemos para construir na Terra um mundo novo, completamente transformado. Portanto, aos companheiros brasileiros que se encontram nos grupos estrangeiros, mantenham a fibra e a fé, permaneçam com os grupos abertos, ainda que pareça que a gente não tem grandes expressões, porque a próxima existência vai ser com o espalhar de muitas criaturas que hoje estão concentradas num local só, mas, na verdade, o nosso grande objetivo vai ser mudar as nossas vidas para que nós nos espalhemos sobre a Terra, fazendo a construção de um novo mundo a partir da contribuição de cada um de nós. Mantenham um propósito e aguardem os que virão, porque virá muita gente boa, além de nós, para se juntar no final dos tempos na pregação desse evangelho de luz. Senhor da vida,
nesses momentos angustiantes que o nosso planeta atravessa, de tantas dores e lágrimas, de tantos sofrimentos, nós te endereçamos os nossos sentimentos em prece, para rogar a tua proteção para a humanidade padecente. Derrama teu amor sobre aqueles que soluçam e permite que os espíritos benfazejos possam adentrar os lares daqueles que desconhecem a imortalidade e que soluçam desarvorados na crença de que a vida terminou. Leva a todos esses que, de alguma forma, desconhecem a perpetuidade do existir, que não sabem ainda que a vida continua e que, por conta desse desconhecimento, trazem os seus corações torturados em virtude da falta da visão de que a vida continua, para que suas almas possam sentir o sopro de paz que os leve de volta à certeza de que vale a pena viver. Conduz o nosso pensamento, Senhor, para atingir a mente de todos aqueles que têm a possibilidade de decidir sobre os destinos da Terra. Envolve os nossos governantes, envolve a todas as criaturas que possuem o poder de decidir sobre os destinos da Terra. Que todos esses possam, nesse momento, serem envolvidos nas tuas bênçãos de paz, para que haja mais harmonia no planeta e para que consigamos estabelecer relações mais saudáveis entre as criaturas. Senhor, te pedimos por todos os templos religiosos da Terra, que tu abençoes a todos os sacerdotes do planeta, para que eles consigam encontrar mensagens consoladoras para todos os seus fiéis que adentrem seus templos. Que em todas as terras do planeta, aonde existir alguém que se propõe a consolar outro alguém nas suas dificuldades, que possa receber nessa hora o influxo da paz, do teu amor divino, para que esses possam exercer o seu papel com melhor qualidade na tarefa de socorrer essa humanidade que sofre tanto nos dias que atravessamos. Enfim, te pedimos, Senhor, por todos os lares da terra. Assiste às famílias que nessa hora soluçam de dor pelos inúmeros problemas que a nossa sociedade atravessa. Sejam problemas de relacionamento, problemas financeiros, sejam problemas de saúde, ou sejam ainda as dificuldades do luto. Que todos esses companheiros recebam a bênção do teu amor sobre seus lares, garantindo a todas as famílias da terra paz e harmonia. Protege, Senhor, a todos nós, almas frágeis, atravessando momentos tão difíceis, que exigem tanto de nós, na perseverança do bem, para que a paz se estabeleça sobre o planeta. Dentro dessa perspectiva de luz, nós te rogamos que tu abençoes as nossas vidas, que ofereças às nossas almas a certeza de que tu estás conosco. Acende a chama da fé nas nossas almas, para que se robusteça em nós a certeza de dias melhores amanhã. Envolve os nossos corações na tua infinita misericórdia e dá a todos nós, Senhor, a força, a convicção e a coragem para as provas que nos aguardam nos dias que virão. Estejas tu conosco sempre, Senhor, abençoando as nossas vidas e nos guardando na tua infinita paz.